Tá bom, gente. Diante dessa abertura de coração que eu fiz aqui nesse último vídeo, né, a respeito dessa indignação, dessa insatisfação, dessa tristeza que eu tô sentindo com relação ao rumo que a minha profissão, a minha ainda profissão tem se tornado, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como foi que eu me estou médica. No terceiro ano, eu não sabia o que fazer. Não sabia mesmo. E eu nunca fui das exatas, apesar de ser boa aluna em física, matemática, química. Mas as humanas era mais próximo de mim. E eu simplesmente fui excluindo. E quando eu cheguei em casa dizendo que eu ia fazer medicina, eu escutei. E aqui eu quero dizer pra vocês que pra fazer esse vídeo, eu tive que ter muita terapia, eu tive que ter muito tratamento e não é fácil. E não quero expor também meus pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam por mim. Eu honro muito a imagem e a memória dos meus pais. Mas estou no momento de abertura emocional e vamos lá. Cheguei em casa falando, olha, eu resolvi que por exclusão eu vou fazer medicina, né? Nessa época, gente, vocês imaginam, 2000 e pouco, 2003, medicina não era o que é hoje. Não existia esse glamour, essa sanha em ser médico, não existia isso. Eu, como boa aquariana que sou, se existisse, com certeza eu não teria feito medicina. Vocês podem ter certeza. Porque se eu sou de um jeito, é isso que eu vou explicar pra vocês. Eu sou o efeito contra a manada. Se a manada tá indo pra um lado, você pode ter certeza que a Ana Paula tá indo pro outro. É assim que eu posso me descrever em termos de persona, né? Eu sou completamente anti-manada. Na moda, no jeito de se vestir, no pensamento, eu sou anti-manada, tá? E medicina era só mais uma profissão. Era difícil? Era. Não era fácil, não. Mas não era o que é hoje. O que se tornou hoje, né? Essa podridão que se tornou. Porque hoje é uma podridão. E eu cheguei em casa falando que ia fazer medicina. E minha querida mãe falou pra mim, filha, na melhor das intenções, filha, coloca fisioterapia, porque medicina é muito concorrido. Devia ser 15-1, alguma coisa assim, 17-1. E eu ouvi minha mãe. Só que eu não botei fisioterapia. Eu botei odontologia na UFBA e medicina na Baiana, né? Porque eu sou da Bahia e só existiam essas duas faculdades. No estado inteiro só existiam duas faculdades, ou UFBA ou Baiana. Resultado, eu passei em odonto e passei na Baiana. Na hora de me matricular na Baiana, nunca esqueço, a matrícula custava R$600. Claro que vocês levam em consideração a inflação e vocês veem como o nosso dinheiro não tá valendo mais nada, né? E a mensalidade também era esse valor, era R$600. E meu pai simplesmente disse, eu não tenho como pagar essa faculdade, é muito cara, né? E eu chorei muito com isso. E simplesmente não desisti. Eu cursei um ano inteiro na Baiana, cursei, né? Com a dificuldade que meu pai relatou que tinha, apesar de ser engenheiro da Dow Química, nível alto. E fiz vestibular de novo no final do ano, pra UFBA. E passei de segundo semestre. Por um, eu fiquei em 98. Se eu tivesse feito 97, eu teria passado de primeiro semestre. Passei de segundo semestre na UFBA. Fui trabalhar em loja de roupa, 6 meses até começar a faculdade. E nisso as matérias não eram compatíveis. O primeiro ano da Baiana não era compatível com o primeiro ano da UFBA.
E eu fiquei em 2 turmas na UFBA. Tanto que eu não me sinto fazendo parte de turma nenhuma, né? Isso é muito característico meu também. Se você me perguntar qual é a minha turma, eu não sei nem te responder. Eu formei oficialmente, formalmente, 2005.1 UFBA. Mas teve matérias que eu fiz com 2005.2, porque eu estava atrasada em algumas matérias que não tinham na UFBA, que não tinham na Baiana e tinham na UFBA, e eu tive que fazer com 2005.2. Eu entrei com 2005.2, na verdade, né? 95.2 e me adiantei, porque eu já tinha feito 1 ano de medicina. Mas nessa, minha saga de medicina durou mais do que 7 anos, nessa brincadeira, né? Foram mais de 7 anos de faculdade. Terminando a faculdade, eu resolvi ir pro interior da Bahia, um interior muito distante, que eu já falei aqui pra vocês, chamado Delfino, que eu ainda brinco que é o Delfim do mundo, né? É um local sertão, polígono da maconha, pelo menos naquela época era. Nenhum médico queria trabalhar, um local de trincheira mesmo, a gente pode dizer que era uma zona de ajuda de Banco Mundial. O Banco Mundial tinha que ajudar, né? O tamanho, nível, o PIB tão baixo, nível de pobreza, água salobra. E eu fiquei alguns anos trabalhando no PSF, nessa época em Delfino, e foi uma experiência maravilhosa para mim. Meu primeiro parto, né, que eu fiz foi em Delfino, nunca esqueço disso. A enfermeira que fez o parto, na verdade, eu só fiquei observando, né, tamanho nervoso. Mas, enfim, quando eu comecei a atender essas pessoas no Delfino, chegavam adolescentes segurando sacos na mão, com eletrotomografia, ressonância, e falando: doutora, eu sinto meu coração bater, eu sinto que tem algo de errado comigo, mas meus exames dão todos normais. E era interessante que aquele relato trazia 2 coisas ao mesmo tempo: o alívio de não ter nada, mas ao mesmo tempo uma dor, porque era como se ninguém acreditasse na pessoa. Eu já fiz todos os exames, não dá nada, não é possível, eu sinto, é real. E eu falei: gente, isso é depressão. E tacando a mitriptilina. O que a gente tem no posto? A mitriptilina, ainda mais naquela época, nem fluoxetina tinha, era a mitriptilina. E eu tacando a mitriptilina em todo mundo, né? Eu falei: gente, isso é emocional, isso é ansiedade, vamos na mitriptilina. Até que a hora eu falei assim: ó, eu não vou ficar o resto da minha vida vendo essas pessoas somatizando do jeito que elas estão, passando a mitriptilina. E resolvi fazer residência médica. De novo, ninguém queria psiquiatria. Ninguém, gente. Era a residência menos concorrida da época, hoje é uma das mais concorridas. Ninguém queria psiquiatria. Eu sempre contra a manada. E quando eu passei em 5º lugar. Eram 5 vagas no Hospital das Clínicas e mais 5 vagas no Juliano Moreira. Quando eu passei em 5º, escolhi o Juliano Moreira, eu recebi ligações de colegas falando: sua maluca, como é que você vai largar o Hospital das Clínicas, a residência nas clínicas, e você vai fazer Juliano Moreira? Eu falei: porque eu quero aprender a psiquiatria na prática. Eu não quero ser leitora de artigo de psiquiatria. Eu não quero saber o que os artigos estão falando. Eu quero ver o que é a loucura. Eu quero sentir. Eu quero me jogar nessa experiência. Experienciar de verdade o que é a psiquiatria. Tanto que eu quase morri no Juliano Moreira. E isso vai ser uma história para outro dia, né? Um paciente orgânico, eu saindo do plantão numa noite de lua cheia, né? Ele veio para mim e aqui na minha têmpora. Ele tinha 2 metros de altura, gente. A mão dele era do tamanho da minha cabeça. Simplesmente a mão dele ficou parada aqui. E ele fazia assim e ele não conseguia avançar. E só tinha eu e ele e a lua, né? E eu fiz essa residência de psiquiatria e depois eu fiz psiquiatria infantil nas clínicas já. E fiz álcool e drogas no CETAD. E eis que eu vejo a psiquiatria se tornando a queridinha desses estudantes de medicina. Por quê? Porque simplesmente hoje você faz um laudo interditando um pai, né? Ganhando muito dinheiro por esse laudo. Você faz um laudo apoiando uma mãe ou um pai que acusa o outro de alienação parental pelo lado oposto e ganha muito dinheiro. A psiquiatria se tornou um cabo de guerra jurídico.
O laudo mais forte ganha. Foi isso que a psiquiatria se tornou. E é contra isso que eu luto com todas as minhas forças, todos os dias. Porque todos os dias eu recebo propostas para fazer laudos indecentes. Filhos querendo tomar patrimônio de pais. Mulheres querendo dizer que foram violentadas por seus esposos sem terem sido, para conseguir vantagem nisso. Pais que acusam mães de alienação parental e vice-versa, e cada um pagando o que eu quiser cobrar. É como eu falo, o diabo bate na minha porta todos os dias. E eu não consigo. E foi assim que a psiquiatria se tornou hoje uma das residências mais concorridas da medicina. Infelizmente. Eu considero isso aqui um relato histórico, não só da minha vida, porque é uma fase que a psiquiatria passou. Eu tenho muita honra e muito orgulho de ter vivido o Juliano Moreira, ter tido mestres como o Dr. William Daniel, como Rosa Garcia, Manuela Garcia, Solange Rumi de Pinho. Me sinto muito grata ao universo e ao mesmo tempo muito triste por estar assistindo de camarote a podridão que se tornou a psiquiatria. Eu sinto muito por nós, sociedade, enquanto sociedade, que isso tem acontecido. Sinto muito. Mas se existem pessoas querendo invalidar seus pais para pegar todo o patrimônio, herança em vida, se existem mães e pais querendo alienar seus filhos e conseguindo, é porque tem psiquiatras que dão laudos para isso. Então reflitam a respeito. E o que eu posso dizer? Sejam de ouro. Eu sou. Até a próxima.